Torcedor atleticano, esse vídeo aqui é pra gente celebrar junto, tá? É um vídeo muito mais de atleticano para atleticano do que de jornalista, produtor de conteúdo para outro atleticano, porque hoje é um dia que a gente esperou durante muitas semanas e acho que dá para estender um pouquinho mais. É um dia que a gente espera por muito tempo, da gente estar recebendo um reforço que a gente olha, que a gente sente orgulho, que a gente exalta, que a gente comemora. Então, não sei se vamos ter 100, 200, 300 torcedores do Atlético lá no aeroporto Afonso Pena, em Curitiba, em São José dos Pinhais, né? O aeroporto internacional de Curitiba, como é citado, mas eu queria dividir com vocês a alegria. Espero que o C3 chegue, espero que o C3 jogue muito bem, espero que o C3 arrebente com a camisa do Atlético, faça gols importantes, nos ajude em momentos importantes também. Então é um momento para a gente dar uma respirada, para a gente entender que nesse caso a diretoria fez a parte dela, que nesse caso a diretoria acabou indo muito bem, sim, e que a partir de agora é uma nova página de um livro, um novo capítulo de um livro que a gente vai precisar muito, 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 muito que o C3 nos ajude, que vai precisar muito, 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 muito que o C3 seja a peça que o torcedor do Atlético espera que ele possa vir a ser esse jogador desequilibrante, esse jogador com gols, mas eu acho que esse momento é muito mais para festejar a contratação e para daqui a alguns anos, quem sabe, o torcedor do Atlético não tá lembrando, da mesma maneira que o torcedor do Estudiantes lembra hoje do C3 como o grande colombiano da história de um clube tetracampeão de Libertadores, como Estudiantes, um gigante do futebol sul-americano. É natural que outro gigante do futebol brasileiro, como o Atlético, receba o C3 de braços abertos, com a torcida marcando presença, com a torcida, pô, tendo ali uma recepção legal, que eu acho que isso valoriza muito a torcida do Atlético, né? Acho que muito com o que aconteceu nas últimas temporadas, teve um distanciamento muito grande entre jogadores e torcida do Atlético, e hoje provavelmente a gente vai ter novamente um episódio muito legal. Me vem na cabeça aquela viagem de Copa Sul-Americana onde o Unicão vai nos braços da torcida e é obviamente algo que marca o jogador, é obviamente algo que traz um peso muito legal para a relação do jogador com uma instituição tão grande quanto do Furacão. Então, que seja o primeiro capítulo muito bem sucedido de uma história que promete, assim, de um Atlético que vai precisar surpreender, vai precisar sobreviver em um campeonato brasileiro, mas uma história que promete ser uma história muito bem sucedida, com o C3 fazendo o jogo que ele tem muita qualidade para fazer, que a gente sabe que ele pode fazer, que é esse jogo de um contra um, que é esse jogo de enfrentamento, que é esse jogo de construção de oportunidades. Acho que o Atlético vai ter no C3 ali uma peça muito legal para aumentar o leque de possibilidades da sua equipe, aumentar o repertório técnico, o repertório ofensivo da sua equipe. Então eu tô muito feliz de poder estar dividindo, mesmo que de longe, esse momento com vocês, né? O Cetré foi um jogador que eu participei muito dessa apuração. Tomei muita porrada também por nem sempre estar trazendo a notícia que o torcedor do Atlético mais queria ver, nem sempre estar trazendo a notícia que o torcedor do Atlético mais queria ouvir. E assim, acho que o jornalismo, no final das contas, fala um pouquinho sobre essa infelicidade que o jornalista identificado como eu sou, ele tem que trazer, mas no final das contas fiquei muito feliz de poder compartilhar com vocês na hora certa, no momento que realmente aconteceu o desfecho entre Atlético e C3. Agora, indo mais tecnicamente, né, deixando um pouco o lado da emoção, entrando um pouco do lado da razão, expectativa é que o C3 já esteja em campo na próxima rodada do Campeonato Brasileiro com o Santos. O C3 vinha se preparando junto ao grupo do Estudiantes para a temporada que vem agora no Campeonato Argentino. Chegou a entrar ali em algumas partidas do Campeonato Argentino, então existe uma expectativa muito grande que ele já esteja pronto, que ele já esteja preparado, que ele já esteja desempenhando
com a camisa do Furacão para nos ajudar a seguir conquistando pontos, né? A estreia do Atlético no Campeonato Brasileiro foi muito boa, tanto em resultado quanto em desempenho. Em resultado, uma vitória que eu acho que a gente precisa exaltar no sentido de um jogo que num planejamento natural a gente conta como derrota e a gente vai lá e consegue a vitória, e a gente consegue ver como o Atlético se comporta. E a gente consegue ver como o Cetro encaixa perfeitamente nesse encaixe tático, nesse encaixe técnico que a equipe do Atlético mostrou no jogo contra o Internacional, nesse encaixe técnico e nesse encaixe tático que a equipe do técnico Odair Hellmann promete daqui pra frente, né? É aquela velha história, não é um episódio de uma página só, muito pelo contrário, é a primeira página. Então o C3 ainda vai ter 37 rodadas para primeiro, obviamente, se adaptar ao esquema do Atlético, se adaptar à ideia de jogo do Odair e depois ir trazendo esse jogo alegre que o C3 ele tem, né? O futebol colombiano ele fica marcado ao longo da sua história por ter um futebol muito leve, né? Um futebol muito alegre, futebol muito ofensivo, de bons dribladores, de bons construtores. Então, no final das contas, para mim, um jogador como o C3, ele representa muito bem o que é o futebol colombiano, e eu acho que essa adição de leveza ao jogo do Atlético, de alegria ao jogo do Atlético, vai ser uma grande notícia para o Furacão também. Então, o que eu posso falar com vocês é que a partir de agora é do C3, ele tem uma nova casa, a partir de agora é do C3, tem novas responsabilidades, e que o Furacão seja a casa que o Edwin C3 se sinta ainda mais à vontade do que se sentiu tanto no Independiente Medellín quanto no Clube Atlético, no Estudiantes e no Clube Atlético Paranaense, que ele seja mais bem sucedido ainda. Vai ser muito bem recebido por Terán, por Viveiros, por Mendoza, e por outros colombianos, e eu acho que daqui a alguns anos a gente vai estar olhando toda essa colonização que a gente está sofrendo dos colombianos, e a gente vai dar um sorriso e vai falar, cara, lembra daquele time de colombianos? O Atlético tem o Ferreira, que foi um grande colombiano da história do clube, querendo ou não, tem o Valência, um jogador que foi muito querido na história do clube, tem o Jaime Alvarado, tô brincando, então assim, não seria uma grande novidade também colombianos marcando presença na história do Clube Atlético Paranaense, mas volto a dizer, acho que o C3 tem potencial de ser o melhor deles, e o C3 tem potencial de fazer uma grande dupla com um dos melhores também, que é o Kevin Viveiros, e quem sabe um trio até com o Steven Mendoza. Acho que o ataque do Atlético ele vai ter esse sotaque colombiano mais do que nunca para ajudar o Furacão. Então quem for no Afonso Pena para receber o C3 ganha um abraço meu, porque confesso para vocês que queria muito ter essa possibilidade de estar recebendo esse jogador que a gente esperou tanto. Quem não for, tenho certeza que vai acompanhar legal lá nos meus amigos da Threads. Enfim, tamo junto, forte abraço a nós e seja bem-vindo, C3.